Mais um jogo e mais um dia que o Flamengo desperdiça a chance de somar pontos importantes e acaba perdendo mais uma partida. Perdendo não, né? Empatando, mas que esse empate tem um gostinho de derrota. Pelo que foi o jogo, o Flamengo foi superior ao Corinthians, mas depois das substituições acabou ali sucumbindo ao empate de uma equipe que é muito fraca e o Flamengo perde 2 pontos importantíssimos. Eu até tinha uma opinião diferente, mas eu tendo a concordar com vocês. Eu acho que a entrada... Assim, se eu pudesse eleger as entradas do Flamengo, obviamente a do Luiz Araújo foi a melhor. Agora, o Arrascaeta e o Vitor Hugo foi sacanagem. O Gabriel, cara... O Gabriel é essa merda que a gente está vendo há meses já. Não tem como falar. Mas a entrada do Vitor Hugo, que começou a cair de rendimento absurdamente, e principalmente a entrada do Arrascaeta, deram ao Flamengo aí esses requintes de crueldade para o final da partida. E aí a gente acaba saindo com empate. Resultado ruim, mas eu vi o Flamengo um pouco melhor do que a gente tem se acostumado a ver, né? Isso é uma boa notícia, mas também revela um pouco de desinteresse dos jogadores ali, né? Aquilo que a gente já afirmava, ou quem tinha alguma suspeita, hoje consegue ver isso. É claro, o time está até um pouco mais organizado, então isso vai fazer com que a performance individual dos jogadores também melhore. Mas se o Flamengo tivesse jogando pelo menos com esse interesse que a gente viu na partida de hoje, que ainda não é o interesse que eu gostaria de ver, mas já é algo muito melhor do que a gente vinha vendo. Se o Flamengo propusesse esse tipo de jogo por mais rodadas desde o início do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, aqueles jogos que o Flamengo ficou especulando um empate, ou perdeu de maneira vexatória para clubes com uma perspectiva de campeonato menor do que a nossa, hoje a gente estaria no retrovisor do Botafogo ali, causando muito mais consequências ali para o ambiente do Botafogo, que é um time que está liderando ainda, tem mérito na liderança, mas hoje já vive alguma turbulência ali por conta dos maus resultados que veio tendo nas últimas rodadas aí, perdendo ponto, vendo a distância diminuir, e o Flamengo poderia estar ali de maneira mais imponente no retrovisor dos caras. Peguei a tua frase final aí, né, o teu último argumento aí falando do Gabigol. Cara, a gente precisa discutir de verdade o Gabriel, cara. Ele entra e realmente ele é um jogador a menos. Eu consegui ver alguns jogadores melhorando, cara, e quando esses caras melhoram, a gente começa a ter potencial criativo. Aí, tendo potencial criativo, a gente consegue finalizar, que é uma crítica que eu consistentemente faço pro Flamengo. O Flamengo é um time que finaliza pouco. Quando você finaliza pouco, você está sempre perdendo a bola e despreparado para defender. Mas hoje a gente viu o Flamengo finalizando mais, não melhor, mas finalizando mais. Mas é isso, a gente certamente vai aprofundar muito mais aí sobre o jogo. Como eu gosto de fazer sempre, eu vou tentar pegar aqui os números aqui só para ver se o que eu enxerguei de fato se traduziu em números. Eu gosto de olhar para isso. Mas é isso, cara, que agora a gente consiga já apresentar um treinador. Vai ter uma semana cheia de trabalho. A gente tem um trauma, geralmente, quando tem uma semana cheia de trabalho pela frente, mas eu espero que essa semana cheia consiga recuperar um pouco da confiança de alguns jogadores que precisam ainda de confiança e que a gente consiga ter um pouco mais de contundência, né? Que era aquilo que o São Paulo muito criticava e a gente realmente via isso acontecendo nos jogos. Mas é isso. Agora nos resta apenas lamentar, né? E quem lamentou também foi o Fabrício Bruno, tá? Na saída do jogo, ele foi entrevistado e ele falou o seguinte: a gente sai com um sentimento de tristeza. Sabemos que a gente teve o controle do jogo. No segundo tempo, faltou jogar um pouco mais. A gente focou muito em defender. Mas feliz pela forma que a gente vem trabalhando. Falta de entrega nunca teve. Realmente, falta de entrega eu não vi, não. Mas eu vi um time que foi um pouco
envolvido nela, se permitiu envolver por um Corinthians que precisava do resultado, isso é um fato, mas o Flamengo se permitiu, eu diria, em deixar o Corinthians querer dominar um pouco mais o jogo, e as mudanças realmente tiveram um pouco de impacto, e a partida do Léo Pereira foi desastrosa, né? Não tenho o que falar. Por exemplo, para a galera do chat aqui que nos acompanhou no último fim de semana, contra o Bahia a gente fez um jogo muito pior e venceu. Hoje a gente jogou bem e não conseguiu sair com os 3 pontos. Um jogo broxante, né? Um final broxante a todos nós, porque o Flamengo fez uma grande partida. O Renanzinho está ali catando os números e a gente vai perceber. Renan, eu falei muito isso durante a narração. Irmão, a gente fez no primeiro tempo com um número de finalizações muito superior à era São Paulo toda. Toda, praticamente. Tínhamos que somar 2, 3 jogos, 4 talvez, para que pudéssemos ter, né, os chutes a gols que nós tivemos no primeiro tempo. Infelizmente, a gente não tinha conseguido estar à frente no placar, não conseguimos construir uma vantagem. No segundo tempo, essa vantagem veio com chute, né, mais uma vez, de um gol do Gerson, um golaço, um chute indefensável para o goleiro Cássio. Mas o Flamengo acabou não conseguindo manter. O Corinthians teve que ir para o ataque, teve que tentar se justificar, estava jogando em casa diante do torcedor, sendo dominado pela equipe do Flamengo durante grande parte da partida. O Flamengo teve alguns momentos de estabilidade, e aí é verdade, coincidiu com as substituições. Tem muita gente durante a narração que criticou o treinador. Desculpa, o treinador fez o básico ali, e eu não concordo. O Gerson saiu machucado, o Arrascaeta entrou, o Arrascaeta está voltando de lesão. Está abaixo dos demais, claramente. Ficou comprovado isso hoje. Depois ele entra com o Gabigol no lugar do Pedro. É verdade, o Chaves até manda mensagem para a gente. Chaves está sempre com a gente aqui no canal Zona Rubro Negra, falando que entende que o Pedro não fez um jogo ruim. Eu também concordo com ele. O Pedro fez muitas das vezes a parede, conseguiu triangular, tabelar. O Gabigol entra, e aí foi no momento que o Flamengo acabou gerando essa instabilidade, recuando. O Corinthians conseguiu ali num chute, né? A bola bateu na mão do Léo Pereira, porque se não batesse também não seria um lance de perigo. Acabou dando um pênalti bobo a favor do Corinthians. O Rossi vai nela, primeira cobrança. Minha expectativa do Rossi já começar brilhando. Ele vai muito bem na bola, chega a tocar, mas a bola acaba morrendo no fundo do gol do Mengão. E aí esse empate fica com esse gosto amargo. Esse gosto, porque eu vi alguns jogadores retomando a confiança, como o Renan falou. Alguns jogadores conseguindo já passes, né, mais difíceis, em mais profundidade, gerando jogadas bonitas. Everton Ribeiro fez um grande jogo. Um grande jogo. Everton Ribeiro jogou muito no jogo de hoje. Você vê o Ayrton Lucas ainda oscilando muito. Mas você viu o Thiago Maia, que muita gente critica, e já pegou pinima com o jogador, fazendo uma partida ali razoável para boa. Por mais que as pessoas queiram criticar o tempo todo, a vontade de criticar. O Gerson, ele, jogando como meio de campo, ele tem que conseguir encontrar mais bolas, como ele encontrou uma para o Bruno Henrique. Uma grande jogada que ele meteu em profundidade. O Bruno Henrique, que não estava bem hoje, verdade seja dita, por mais que ele tenha um carinho muito grande, hoje também não era a noite do Bruno Henrique. O Bruno Henrique desperdiçou jogadas e lances bobos, mas eu vi um Flamengo, né, que ainda distante do que eles podem nos entregar de futebol, voltando a ter um pouco mais de confiança. Toma de chuva. Voltando a readquirir a confiança e encontrando bons momentos durante essa partida contra o Corinthians. Por isso que fica aí essa frustração, esse clima broxante que está esse pós-jogo, porque o Flamengo foi muito superior. O Flamengo merecia uma chance maior diante desse Corinthians hoje que se acovardou dentro de casa.